Então, hoje, como o padre já fez essa fala introdutória, nós vamos trabalhar um pouquinho esse documento do Papa que se chama Antigo Ministério. E a nossa primeira pergunta deve ser, ou é, o que é esse Antigo Ministério? Vocês já ouviram falar em ministérios? Levanta a mão quem já ouviu falar em ministério. E o que será que é um ministério? Vocês saberiam me dizer? Serviço, ótimo. Começamos com a melhor resposta possível. Ministério é um serviço. E é um serviço que nasce do coração de Jesus. Então é um serviço ligado ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. Uma outra perguntinha para a gente começar a nossa conversa. Vocês já ouviram falar nos documentos da igreja? Já ouviram, né? O que são esses documentos? Agora complica, né? Os documentos da igreja, eu vou falar de modo bem sintético, tá? Por quê? Porque eu vou falar de um documento e a gente tem que entender o que são esses documentos. Documentos da igreja, vou separar aqui em dois tipos bem básicos. Documentos de um concílio. Concílio é quando o Papa, de tempos em tempos, decide reunir todos os bispos para uma conversa, para um diálogo, um debate sobre a igreja. Então, às vezes, ao longo da história da igreja, teve algum problema. Alguém disse alguma coisa que não ia de acordo com a fé. Vou dar um exemplo, já que o padre Luiz falou da Mãe de Deus. Mãe de Deus é um dogma da igreja, é aquilo que nós temos que crer. Por quê? Porque lá pelas tantas, no ano 427, se eu não estou enganado, as pessoas estavam negando que Jesus era Deus. Algumas pessoas não acreditavam que Jesus era Deus. O Papa e o Imperador da época convocaram um concílio para debater essa questão e, apoiados nos textos da Sagrada Escritura, proclamam Maria, Mãe de Deus. Parece estranho, a questão era sobre Jesus. Por quê? Porque se Maria é mãe de Jesus e ela é mãe de Deus, então Jesus é Deus. Aqui é só um exemplo, tá? Para ilustrar o que é um concílio. É uma reunião dos bispos para debater, discutir algum problema. E algumas vezes proclamam dogmas, outras vezes não. Por que eu estou falando isso? Porque os concílios fazem os documentos, as constituições dogmáticas, pastorais e etc. O último concílio foi o Concílio Vaticano II, que nos deu esses documentos aqui, e um muito especial para nós hoje aqui nesta noite, que é a Lumen Gentium, luz das gentes, luz das nações, que nós vamos usá-la aqui para nos ajudar a refletir aquilo que o Papa pensa. Um outro tipo de documento são os documentos dos papas. As cartas, as exortações, as famosas encíclicas que de tempos em tempos os papas escrevem e lançam para ensinar alguma coisa aos fiéis, para conduzir. Afinal, uma das funções do Papa é conduzir, orientar, ensinar. Gravem essa palavra, ensinar. Essa é uma das funções do Papa, dos bispos, dos padres e dos catequistas. Ensinar. Em 2021, o Papa, então, escreve essa cartinha aqui, ela é bem curta, o nome é motu proprio, Antiquum Ministerium. O que é isso? O Antigo Ministério, que é uma carta que o Papa escreve para dizer o seguinte: agora, a partir de 2021, a Igreja reconhece, não é que não existia, mas a Igreja reconhece como um ministério instituído o de catequista.
como se ele desse um valor jurídico ao ministério do catequista. Mas, como o Papa próprio lembra, talvez seja um dos ministérios leigos mais antigos da Igreja. Ou seja, existiu desde o tempo de Jesus. Prova disso é o Evangelho que foi aqui lido, proclamado. O que é que Jesus faz nesse Evangelho? Vocês lembram? Vamos rememorar o Evangelho aqui. Isso, escolhe, convoca, escolhe, chama e envia. Mas envia para quê? Para anunciar a sua palavra. Ou para anunciar a Ele próprio. Aqui, nesse Evangelho, que pela providência é o Evangelho do dia de hoje, é um dos Evangelhos que fundamentam a missão da Igreja. E a Igreja nasce, portanto, missionária. A Igreja nasce, portanto, com essa missão de levar Jesus para as pessoas, para os povos, como o concílio chama, para as gentes. A Igreja nasce como luz para as gentes, para os povos. Então, nesse Evangelho, nós temos o germe, a primícia da nossa missão como catequistas. Mas, como nós vamos ver, eu vou passando porque algumas coisas que eu estou falando já estão aqui. Eu vou cansar vocês. Vamos ver se eu sei mexer nisso aqui. Acho que não. Ah, ali, ó. Então, ministério é um serviço. Mas é também uma doação, um carisma, um dom e uma vocação. Ah, isso aqui já pega um pouquinho mais. O que é uma vocação? Um chamado para um trabalho específico, né? Vocação é um chamado de Deus para uma missão específica. Por que eu estou falando isso? Porque a vocação é esse dom de Deus que escolhe, sem sabermos o porquê, algumas pessoas para uma tarefa e uma missão específica. O que o Papa está dizendo é que ser catequista é ter uma vocação para a catequese, uma vocação para o ensino. É Deus que escolhe o catequista para cumprir no mundo uma missão, um papel. Qual é? De ensinar. De levar a sua palavra àqueles que não sabem, àqueles que não o conhecem. Isso aqui, pessoal, é um pouquinho sério para nós, tá? Vocês acham? Por quê? Porque quando nós assumimos a missão de sermos catequistas, e eu me coloco aqui, nós assumimos uma responsabilidade diante de Deus que nos chama. É um compromisso. É um sim. É um sim, não na mesma ordem de grandeza do sim dos sacerdotes ou do matrimônio, que são vocações mais específicas, mas é um sim a Deus e é um compromisso assumido. E aí o Papa vai separar os ministérios, claro, entre ministérios ordenados e ministérios leigos. Por que isso? Porque esse nome, ministério, ele é recente, tá? Ele vai vir para nós, basicamente, a partir do concílio. Antes do concílio, nós tínhamos aquilo que se chamava de ordens menores. O que é isso? Não são os capuchinhos, tá? Não é a ordem menor dos frades capuchinhos, ou a ordem menor dos conventuais de Daltro Filho. Ordens menores
era entendido na teologia pré-conciliar como um ministério ligado ao sacerdócio. Então, só recebiam aqueles que seriam ordenados diáconos e sacerdotes, diáconos e presbíteros, padres. Depois do concílio, o nome mudou para ministério, mas a prática continua a mesma. Só recebiam os ministérios os seminaristas que seriam ordenados futuramente, né, diáconos e presbíteros. Há não muito tempo atrás, o Papa lança outro documento, que eu me esqueci o nome, mas nesse documento, o Papa Francisco vai abrir a possibilidade desses ministérios às mulheres. Quais são esses? Ministério do leitorato e ministério do acolitato. Basicamente, resumindo aqui para a gente entender, os leitores e coroinhas das missas. São ministérios que recebem um mandato, uma ordem e um envio, como Jesus fez com os apóstolos. E é bem verdade, nós sabemos, e o Papa sabe muito bem disso, que a maioria dos leitores da missa são mulheres. E elas não podiam receber esse ministério de forma, entre aspas aqui, oficial. Então o Papa diz assim, não, vamos entender o que é aqui. Vamos entender melhor isso. Ele vai dizer assim, ó, a compreensão era a seguinte: as ordens menores, esses ministérios, participam do sacerdócio. Eles são uma partezinha do ministério ordenado. O Papa vai dizer, não é bem assim. Eles são colaboradores. É diferente. Sendo colaboradores, os leigos colaboram, auxiliam os ordenados. E quem mais auxilia os padres na igreja? Não na missa, na igreja de modo geral. Nas pastorais, nos trabalhos, na catequese, as mulheres. E aí o Papa, nesse documento que eu me esqueci o nome, se alguém pesquisar na internet vai achar, pode me falar. O Papa abre os ministérios às mulheres como uma vocação. Uma vocação. Aqui, ó, os outros ministérios, então, acólitos, ministros da palavra, os leitores da missa. No caso aqui, o leitorato é para os leitores da missa, ministros da palavra, aqui no nosso contexto, fazem as celebrações da palavra. Os ministros da Eucaristia, ministros extraordinários da Eucaristia, e agora os catequistas também vão receber o ministério. É um reconhecimento, claro, é um reconhecimento, mas é, sobretudo um compromisso. Assumimos diante de Deus um compromisso. Fundamentos bíblicos para o ministério do catequista. Vocês estão com a Bíblia aí? Peguem a Bíblia, podem marcar a Bíblia de vocês. Primeira carta a Coríntios 12, 28, 31. Diz assim. Pode pegar, eu peguei a tua Bíblia. Sem problemas. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, mestres. O que faz o mestre? Ensina. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse tema. Em seguida, há o dom dos milagres. Depois das curas, o das obras de assistência, o de governo e o das línguas. Porventura, pergunta o apóstolo, porventura, são todos apóstolos? Vocês podem responder. Todo mundo na igreja é apóstolo? Não.
São todos profetas? Não. Todos são mestres? Não. Todos fazem milagres? Pouquinhos, né? Possuem todos o dom das curas? Todos falam em línguas? Não. Todos as interpretam? Aspirai, porém, os melhores dons. Aliás, vou mostrar-vos um caminho que ultrapassa todos os outros. E aí o apóstolo continua. São todos mestres? Todos têm o dom de ensinar? Não. Eu posso querer, mas às vezes não consigo. Eu posso achar que tenho essa vocação, mas às vezes não tenho. Como é que é o nome do documento? O Padre Luiz é antenado aqui na tecnologia. Spiritus Domini é o nome daquele documento que o Papa abre o motu próprio, que modifica o cânon 230 do direito canônico, abrindo o ministério às mulheres. Perfeito. Vocês anotem aí, depois leiam em casa. Brincadeira. Por que o apóstolo vai dizer, vai fazer esse monte de questionamento aqui? Não é para que todo mundo seja tudo na igreja. Não é para que todos façam todas as coisas. Mas é para aqueles que sentem esse chamado, façam aquilo para o qual são chamados. Alguns são chamados a ser mestres. Eu não lembro se eu coloquei aqui, mas o que faz um mestre? Ensina. Vamos pensar agora, não nos nossos mestres de hoje, mas nos mestres naquele tempo de Jesus. Como é que eles ensinavam? Vocês sabem? Era um professor que tinha um PowerPoint desses aqui e ficava falando assim como eu estou agora? Não, né? Como é que Jesus ensinava os discípulos? Parábolas, oralmente. Perfeito. Caminhando pelas estradas, andando. Jesus ensina caminhando. Uma imagem que a gente pode ter é como um pai ou a mãe ensinando o filho a caminhar. Ele pega pela mão e conduz. Sabe como é que a gente chama isso hoje? No caso, como é que eles chamavam no tempo de Jesus? É um pedagogo. O mestre aqui é um pedagogo naquele sentido antigo lá do tempo de Jesus. Mas é aqui que entra um ponto importante. Para ensinar a andar, eu preciso saber andar. Para ensinar sobre Jesus, eu preciso saber? Conhecer? Viver. Para ensinar sobre Jesus, eu preciso viver com Jesus. Senão eu não ensino. Senão eu passo conteúdo. E conteúdo converte só no Instagram. Eles usam o termo converter. Mas conteúdo seco, um livro, não converte ninguém. Eu pego o Catecismo da Igreja, aquele livro amarelo que eu não trouxe, gigante, que vocês conhecem, e enfio goela abaixo de um catequizando e eu converto ele para Jesus? Não. Ele pode fazer uma prova e ser o maior teólogo do Brasil, mas vai estar convertido a Jesus? Não. E aí, a nossa missão funcionou ou não funcionou? Foi por água abaixo. Foi a breca. Por quê? Porque para falar de Jesus, eu preciso
estar com Jesus. Isso é o nosso desafio, catequistas. Esse é o nosso desafio. Anunciar Jesus estando com Ele. Outro fundamento bíblico. Lucas, capítulo 1, 3 ao 4. Bem no início. Resolvi eu também... Eu vou falando assim, porque senão o tempo foge. Resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente, desde a origem, expô-los. Expor o quê? Os fatos que entre nós se consumaram, a ti por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de reconheceres a solidez da doutrina em que foste instruído. Claro que, para ensinar sobre Jesus, eu preciso estar com Jesus, mas eu não posso ensinar um sentimento pessoal. O meu encontro de catequese não é só um encontro no qual eu relato experiências que eu pessoalmente tenho ou deixo de ter com Jesus. Não. Nós temos uma doutrina. Doutrina aqui a gente traduz por fé. Nós temos um conteúdo de fé que é transmitido. Ab audire. A fé vem pelo ouvido. Como nós recebemos a fé dos nossos pais? Pelo testemunho, perfeito, e pelo exemplo, né? E pelo ouvido. A fé que é transmitida, falada, ensinada. Então, testemunho, mas também ensino. 2 fundamentos bíblicos nós temos aqui. De novo a carta a Coríntios. Não, é outro. Carta a Coríntios 12, 4, 11. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pela ação do Espírito uma palavra de sabedoria. A outro, palavra de ciência. Segundo o mesmo Espírito. A outro a fé no mesmo Espírito, a outro o dom das curas no único Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Tudo isso, porém, o realiza o único e mesmo Espírito, distribuindo a cada um conforme lhe apraz. Então, o meu dom, o meu ministério, a minha vocação pertence a quem? Ao Espírito. É Ele quem me dá. A cada um de nós, é o Espírito quem dá a nossa vocação. Nós temos que reconhecê-la. Temos que trabalhar para também frutificá-la. Nós, catequistas, dom da palavra de sabedoria e palavra de ciência. Ciência e sabedoria aqui nesse contexto antigo significa conhecimento. Quase a mesma coisa, não é ciência, física, biologia, química e essas coisas, né? Mas é chies. Chies é saber, conhecimento. Então, a uns, o Espírito dá esse dom, um dom. Dom é presente, é graça. É uma ação gratuita de Deus na vida daquele que recebe. Isso aqui está entendido. Mas recebe para quê? Proveito comum. Proveito comum. O mesmo apóstolo vai falar, e vocês vão lembrar, ele dá um exemplo que é muito bom. Ele vai dizer que a igreja é como um corpo.
E o corpo sem um dos membros é melhor ou é pior? Mais perfeito ou menos perfeito? Menos perfeito. Se eu recebo uma vocação e não atuo com a minha vocação, que corpo fica danificado? A igreja. O corpo que o apóstolo fala é a igreja. E aí eu vou trabalhar um pouquinho depois, mais para frente, mas aqui para a gente se adiantar. O que é a igreja? A igreja somos nós. O concílio vai definir igreja como povo de Deus, peregrina, caminhando para a casa do Pai. Essa é a igreja. Povo de Deus a caminho da casa do Pai. Os padres, bispos, diáconos, fazem parte da hierarquia, somente. Somente que já é muita coisa. Mas eles são parte da igreja, não estão fora ou acima da igreja. Para ilustrar, onde é que está Nossa Senhora? Fora da igreja? Não. Nossa Senhora é membro da igreja também. Parte da igreja. Jesus está fora da igreja? Está acima da igreja? Agora pegou, né? Jesus é a cabeça. E a cabeça está fora do corpo? Não. Está acima porque governa, mas não está fora. Jesus é a cabeça e nós os seus membros. Membros que têm uma vocação e membros que têm que assumir a sua vocação. Gálatas 6:6. Aquele que recebe o ensinamento da palavra, torne quem o ensina participante de todos os bens. E aqui o Papa vai chamar a atenção. Ele vai dizer, esse texto contém uma peculiaridade fundamental. A comunhão de vida. Quem ensina a palavra tem que fazer comunhão de vida com aquele que é ensinado. Isso aqui é difícil. Vou confessar para vocês que é difícil. Porque o catequista tem que fazer comunhão de vida com o catequizando. Tem que fazer... É como se fosse uma grande família. Como se não, pela igreja, pelo batismo, existem laços que são indissociáveis, indissolúveis entre o catequista e o catequizando. Comunhão de vida como característica da fecundidade da verdadeira catequese recebida. Ser catequista, ser mestre, é ser um guia, um amigo, alguém que caminha junto, principalmente alguém que faz caminho, que caminha junto, caminha com aquele que é ensinado. Mais do que saber no que se crê, o catequista precisa viver o que crê. Eu mudaria essa frase, eu botaria viver naquele que crê. Viver naquele que crê. Papa Bento XVI, está aqui nos slides essa, eu lembro. Papa Bento XVI diz uma frase muito importante. Depois vocês anotem quando ela aparecer. Nós não cremos numa doutrina, nós cremos numa pessoa, que é Jesus. Vocação do serviço. Diaconia também é serviço, então, o Papa está dizendo no número 2, agora sim eu vou entrar, isso aqui era só a introdução. Agora, também o documento, vamos lá. Agora aqui vamos trabalhar o documento.
Pera lá, lembrei de uma coisa. Antes disso, documento de Aparecida, número 370, a conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá além de uma mera pastoral de conservação para uma pastoral decididamente missionária. Assim, será possível que o único programa do Evangelho continue introduzindo-se na história de cada comunidade eclesial, com um novo ardor missionário, fazendo com que a Igreja se manifeste como mãe que vai ao encontro, como uma casa acolhedora, como uma escola permanente de comunhão missionária. Tudo isso aqui, nós somos os responsáveis por fazer acontecer. Transformar a igreja numa casa acolhedora, numa mãe que vai ao encontro, numa escola permanente de formação missionária. Nós somos responsáveis por isso. Não por sermos catequistas, por sermos batizados. Que o documento da Aparecida é da 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina, 2007. 2007, viu como a minha memória às vezes falha, mas às vezes funciona. 2007. Só para garantir. Só está me filmando, depois vão dizer, olha aí. Brincadeira. Então, quem que foi o redator desse documento? Quem que redigiu? Quem que escreveu para os bispos esse livro aqui? A partir daquilo que foi conversado lá em Aparecida? Vou dar uma chance para você, uma dica. Ele hoje só se veste de branco. Na época, Cardeal Bergoglio, cardeal da Argentina, de Buenos Aires, foi o redator, o bispo responsável por escrever esse documento. Não é surpresa que esse documento influencia todo o pontificado do Papa. Ou seja, vai estar presente em todos os seus documentos, como Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Fratelli Tutti, Antiquum Ministerium e etc. Quer dizer, o Papa traz principalmente esse número que eu li aqui, 370, o Papa traz esse número para dentro do seu ministério como Papa, como Romano Pontífice, e transpõe essa chave missionária para a Igreja. Nós somos missionários por natureza, gente. O Evangelho de hoje caiu como uma luva perfeitamente. A Igreja nasce missionária. Somos missionários por natureza. Anunciadores da palavra por natureza. Então, voltando aqui agora sim, Antigo Ministério, número 2. O Papa vai dizer, o ministério do catequista é um serviço indispensável para a comunidade. Em outras palavras, os catequistas são necessários. Necessário é uma palavra forte, tá? Necessário é aquilo que sem o qual algo não pode ser. O Papa está dizendo o seguinte, não há comunidade cristã sem catequistas. Não há comunidade cristã sem alguém que ensine a palavra. Ensine a palavra, essa aqui, ó. Não a minha palavra. Não tão somente a palavra do Papa, que é sim o reflexo daqui. Catequistas que ensinam sobre Jesus são necessários para a comunidade. Indispensáveis. E aí ele vai dizer, por isso a Igreja quis reconhecer este serviço como uma expressão concreta do carisma pessoal,
que tanto favoreceu o exercício da missão evangelizadora. Carisma pessoal, vamos traduzir, vocação. O Papa está dizendo, reconhecemos o ser catequista como uma vocação da Igreja. Número 3 do documento, toda a história da evangelização destes 2 milênios, 2000 anos de cristianismo, manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas. Desde o início da Igreja até hoje, ininterruptamente, de modos diversos, tá? Nem sempre como a gente conheceu hoje, houveram catequistas. Às vezes eram só os padres, os bispos, os doutores. Mas hoje somos nós. Nós que temos essa missão de falar sobre Jesus. Anunciar Jesus. E hoje o Papa vai dizer, uma multidão incontável de leigos e leigas que tomam parte diretamente na difusão do Evangelho através do ensino catequético. Homens e mulheres animados por uma grande fé e verdadeiras testemunhas de santidade. O catequista é, portanto, um pregador do Evangelho. Vocês anotem isso aí, que isso é importante, cai na prova. O catequista é um pregador do Evangelho. Essa é a missão do catequista, pregar o Evangelho. E, ao mesmo tempo, todo catequista, como todo batizado, é convidado a viver a santidade. Quanto mais viver a santidade, melhor vai pregar o Evangelho. A receita do bolo é fácil. O difícil é fazer. Também nos nossos dias, há muitos catequistas competentes e perseverantes que estão à frente de comunidades em diferentes regiões, realizando uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé. Isso aqui é fácil da gente ver na realidade. Imaginem se amanhã, todos nós aqui, cruzarmos os braços e falarmos, eu não dou mais catequese. As crianças são muito chatas. Elas não me escutam. Elas não fazem nada. Não me obedecem. Eu fico falando para as paredes. O que acontece com a igreja? Olha, acabar, eu acho que Jesus vai dar um jeito, tá? Tenho fé que ele resolve o problema. Mas que vai sofrer um pouquinho, vai. É uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé. A fé vem pelo ouvido e pelo exemplo. O preparo e o conhecimento, portanto, da fé são necessários para ser um bom catequista. É um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando e se preparando para sermos bons catequistas. Conhecendo um pouquinho mais da doutrina para amar Jesus. O padre falou em Santo Tomás de Aquino, é um autor que eu estudo. Santo Tomás de Aquino, para quem não conhece ele é do século XIII, está completando só 800 anos agora. Santo Tomás de Aquino é um doutor da igreja, escreveu incontáveis obras de teologia, filosofia e tudo o que podia escrever. E Santo Tomás de Aquino diz uma coisa importante para a gente gravar. Quanto mais eu conheço, mais eu consigo amar a Deus. Eu posso amar alguma coisa sem conhecer? Não, posso ter paixão. Posso me apaixonar por uma borboleta. E aí eu vou lá perto dela, é uma mariposa e ela me envenena. Brincadeira, mas o que Santo Tomás está dizendo é o seguinte: para amar mais e melhor a Deus, eu preciso conhecê-lo mais e melhor. Não significa que conhecer um monte de Deus vai me fazer ser um cristão bom. Não é isso que ele está dizendo.
São duas coisas. Eu preciso conhecer para amá-lo mais. Ele não está dizendo que o conhecimento por si só salva. É diferente. Mas sim, quanto mais eu conheço Deus, mais eu consigo amá-lo. Então o preparo são necessários para o bom catequista. Só pode transmitir algo aquele que possui aquilo que transmite. Eu só posso dar algo para alguém se eu tenho essa coisa. Eu não posso chegar aqui com essa caneta super tecnológica e dar ela para o Padre Luiz. Por quê? Porque ela não é minha. Ela não me pertence. Como é que eu vou transmitir a fé se eu não tenho fé? Como é que eu vou transmitir os conteúdos da fé se eu não tenho? Então, por isso, conhecer para transmitir. Ser catequista, então, é ter a missão de ensinar a fé. Ensinar a fé é mostrar aos catequizandos o melhor modo de amar a Jesus. E aqui a frase do Papa que eu falei. Essa cai na prova também. Mais do que um conjunto de ideias, o cristianismo é uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Jesus Cristo. A igreja apercebeu-se com renovada consciência da importância do compromisso do laicato na obra da evangelização. O Papa está dizendo o seguinte: quem evangeliza não são só os padres e o bispo. Eles têm, digamos assim, essa tarefa principal. Mas quem evangeliza são os leigos, o laicato. Eu não lembro se eu coloquei aqui, mas existe uma hierarquia que eu inventei, mas uma hierarquia dos catequistas. Isso o Papa diz, o primeiro catequista é o bispo. O bispo da diocese é sempre o primeiro catequista, auxiliado pelos padres. E em segundo lugar, depois dos padres, terceiro, quem que está? Os pais, a família. Só porque o padre anunciou aonde eu sou catequista, eu não vou dar os meus exemplos pessoais. Mas, numa diocese lá da Conchinchina, os crismandos iam fazer um retiro. Tomara que ninguém me ouça. Os crismandos iam fazer um retiro das 2h30 às 6 da tarde. E um cidadão, pai de um catequizando, para confirmar, respondeu para o catequista lá da Conchinchina: nossa, mas quanto tempo de retiro? Jesus bambinho. O que a gente faz? O que vocês responderiam? Eu retiro, Então, o primeiro catequista é o bispo, os padres, mas, sobretudo, e também, a família. Se a família evangelizasse como precisaria evangelizar, eles seriam os catequistas. Lembra uma frase aqui em uma paróquia franciscana, então eu estou no lugar certo para falar? Uma frase de São Francisco de Assis, que inclusive eu vi ela hoje à tarde. A palavra, quem falou disse que era dele, depois vocês cobrem. A palavra convence, o exemplo arrasta. Me falaram que era de São Francisco, tomara que seja. Mas ele diz uma que eu sei que é dele. Pregue o evangelho com exemplos. Se necessário, use as palavras. Essa é mais comum. Então, se os pais evangelizassem, precisaríamos de catequistas? Às vezes os pais não estão evangelizados.
Não é só missão, função dos padres ensinar a fé. É função de toda a igreja. Igreja aqui, eclésia, reunião dos batizados. É função de todos os batizados, povo de Deus, ensinar a fé. Os leigos, os catequistas, são chamados de modo mais particular a aprofundar a fé. A ensinar de modo mais particular. Concílio Ecumênico Vaticano II, Decreto ad Gentes, está aqui dentro. Nesse livro aqui vocês vão encontrar. Número 17. É digno de elogio aquele exercício com tantos méritos na obra das missões entre os povos, ou dos catequistas, homens e mulheres que, cheios do espírito apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absolutamente necessária à expansão da fé e da igreja. Hoje em dia, isso aqui foi na década de 60, tá? Hoje em dia, em razão da escassez de clero para evangelizar tão grandes multidões e exercer o ministério pastoral, o ofício dos catequistas tem muitíssima importância. Então, Decreto ad Gentes, número 17, os catequistas como exercendo um trabalho singular, ou seja, único e ao mesmo tempo absolutamente necessário para... Agora eu vou ter que cuidar aqui da minha locomoção. O único e absolutamente necessário para a evangelização, para a promoção, transmissão da fé. Voltemos para o nosso documento do Papa, Antiquum Ministerium. Pessoal, não sei como é que... Na internet está disponível isso aqui, tá? Se vocês entrarem no site do Vaticano, deve ser vatican.va, vai ter lá em todas as línguas traduzíveis esse documento, ele é curtinho, tá? Senão vocês peçam para os párocos de vocês e eles vão comprar. Deve ser baratinho, é curtinho, é bom que vocês leiam. Não, o Padre Luiz está me falando que é R$7. Não vou fazer merchan aqui. É da Paulus, tá? Podem comprar na Paulus, brincadeira. É edições da CNBB. Número 5. Sem diminuir em nada a missão própria do bispo, sem diminuir a missão do bispo, que é de ser o primeiro catequista na sua diocese. Isso aqui quem está dizendo agora é o Papa, tá? Juntamente com o presbitério, com os padres, e sem diminuir também a responsabilidade peculiar dos pais relativamente à formação cristã dos seus filhos. Isso aqui eles têm que saber, porque todo curso de noivos é falado. Não sei se adianta, mas é falado. É necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude do seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Isso aqui é um detalhe. Lembra que eu dizia antes que uma vez se ensinava, ou ao menos se pensava, que as ordens menores, que são os nossos ministérios hoje, participavam do ministério ordenado? As ordens menores, se tinha a ideia de que elas participavam. E lembram que eu disse que hoje a compreensão é de que é uma colaboração. Elas existem, não independente, obviamente, mas existem para colaborar com os padres e bispos. Os ministérios colaboram, nesse caso, no serviço da catequese, mas no serviço da liturgia ou no serviço da diaconia da caridade. Então, quem deve ser ou quem pode ser catequista? Bom, bispos e padres, em primeiro lugar, os pais,
e os leigos e leigas que sentem essa vocação específica de ensino. Vocação específica de ensino é a de ser catequista. Lumen Gentium, lembram? Luz das Nações, número 33. O que é que está dito aqui? Os leigos podem ainda ser chamados por diversos modos a uma colaboração, mas apostolado da hierarquia, bispos e padres. Só traduzindo aqui. Isso aqui foi escrito para bispos e por bispos e padres, para bispos e padres. Né? Agora a gente está traduzindo. Apostolado da hierarquia, bispos e padres. A semelhança daqueles homens e mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo no Evangelho, trabalhando muito no Senhor. Trabalhando muito no Senhor. Não é para o Senhor, mas é no Senhor, é nele. Nós trabalhamos em Cristo. O cristão é aquele que está imbuído ou cheio de Cristo. Lumen Gentium, número 33. Os ministérios colaboram. São auxiliares. São os braços. É uma missão no mundo e para o mundo. A missão de colaboração. Desde os tempos de Jesus. Os catequistas são colaboradores dos padres nas paróquias e nas comunidades. Número 6 do Antigo Ministério, o catequista é chamado a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, que se desenvolve nas suas diferentes etapas. Quais que são essas etapas? Padre Leonardo trabalhou com vocês o querigma, o primeiro anúncio. O primeiro anúncio é a primeira etapa da fé. Ou a primeira etapa do serviço do catequista. Muitas vezes, na nossa realidade atual, nos nossos dias, onde é que as crianças ouvem falar de Jesus? Na catequese. E olha lá. Na catequese. A catequese é muitas vezes o lugar do primeiro anúncio. Catequizando os que não sabem rezar Ave Maria, Pai Nosso, qualquer coisa mais básica. Vocês têm ou só eu? Sinal da cruz, piorou. Glória. Ato de contrição, qualquer coisa mais. Salve Rainha, Jesus. Jesus amado, eu pedi para eles rezarem uma Salve Rainha. Então, o primeiro anúncio, muitas vezes, quem faz? O catequista. Nós, às vezes, temos que fazer o primeiro anúncio de uma pessoa que está na crisma, confirmando a fé. Filha de pais que fizeram crisma, casaram na igreja e só também. Também não tem que exigir muito mais. Passando pela instrução, que torna conscientes da vida nova em Cristo e prepara de modo mais particular para os sacramentos da iniciação cristã, até a formação. Isso aqui é um sonho. Isso aqui é um sonho do Papa, né? Cristãos com formação permanente na nossa realidade. Isso é aqui é uma iniciativa que consente que cada batizado esteja sempre pronto a dar a razão, isso aqui é São Pedro, a dar a razão da sua esperança a todo aquele que lhe peça. Todo batizado esteja sempre pronto a dar as razões da sua esperança ou as razões da sua fé, em outra tradução, né? Isso aqui é outro sonho. Todo batizado ter a consciência de que é cristão, saber porque é cristão e dar as razões disso.
Opa. Missão do catequista, resumindo, anunciar, ensinar ou instruir, preparar para os sacramentos, Eucaristia e Crisma, aqui de um modo bem específico. Dar as bases para a formação cristã de toda a vida. Essa é a nossa missão, resumindo isso que o Papa diz. É difícil, é desafiador, mas se é um chamado, Deus nos capacita. Nos dá as condições necessárias para tal. Aqui era para ser o quê? O que um catequista precisa ser e como ser? O Papa responde. Essas perguntas eu que faço para o livro. Número 6. O catequista é simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Vocês me respondem, o que ele é? Testemunha da fé, mestre, pedagogo, acompanhante e pedagogo. Que instrui em nome da Igreja uma identidade. Conforme para a promoção da nova evangelização, Diretório da Catequese, número 113, e o Papa cita no documento dele no número 6. Isso aqui cai na prova, tá? Isso aqui sim vai cair. Catequista é testemunha da fé, mestre, mistagogo, acompanhante e pedagogo. Eu vou fazer umas perguntinhas para vocês agora, vocês se preparem. Mas ele só pode ser isso aqui com oração, estudo e participação na comunidade. Oração, estudo e comunidade são a trindade que formam, que solidificam um catequista. Catequista sem oração, estudo, qualquer uma dessas aqui, ou vida de comunidade, fica meio debilitado. É como se a gente pegasse esse tripé da câmera aqui, tá? Olhem para cá, e tira uma perna dele, vai ficar de pé? Não. Tira a oração da vida do catequista, vai ficar de pé? Não. Estudo, muito menos. Bom, muito menos não, tanto quanto. E comunidade, pior ainda. Por quê? Todas são importantes. Vamos pensar no estudo, minha gente. Hoje, um catequizando precisa vir para o encontro de catequese para eu falar para ele que Jesus escolheu 12 apóstolos e enviou eles, patati, patalá, lá, lá, lá. Ele abre o celular, tem 1000 outras informações, tem um vídeo com Jesus, tem um filme, tem 1000 coisas muito mais didáticas e até muito mais atrativas, atraentes. Se fala hoje economia da atenção, né? Coisas que prendem a atenção. Então, um catequista tem que estar muito bem preparado. Tem que se preparar, tem que... Por isso é uma vocação, tá, gente? Não é... Isso aqui é um puxão de orelha que eu dou para mim e para vocês e para todo mundo que é o que quer ser catequista. Não é porque é uma doação que nós fazemos que fazemos de qualquer jeito. Ah, eu só sou catequista porque não tinha ninguém na minha comunidade. Vocês já ouviram isso aí, né? Agora as coordenadoras de catequese vão ficar assustadas com o que eu vou falar. Mas às vezes, minha gente, às vezes a gente põe qualquer pessoa da catequese e a pessoa não tem o preparo mínimo necessário. E às vezes atrapalha. Às vezes ensina que Jesus reencarnou. Eu já ouvi de catequizandos da Conchinchina. Não, de fato não foram dos meus, tá? Isso aqui eu vou falar sério. Mas eu já ouvi. E aí? Ajuda ou atrapalha?
Atrapalha. Porque não tem oração, sabe-se lá no que essa pessoa acredita, e não tem vida de comunidade. Está tapando um buraco, mas muito mal tapado ainda. Melhor que tivesse buraco para furar o pneu. Agora as coordenadoras de catequese podem destapar os ouvidos. Vamos lá. Isso aqui é para a gente refletir. Ó. Eu preparei algumas perguntas baseadas nisso aqui. Ó. Vamos lá. Vocês reflitam comigo. Quem não testemunha a própria fé, pode ser catequista? Vocês estão respondendo. Se eu não creio no Cristo crucificado, ressuscitado, como é que eu vou anunciar esse Jesus? Se eu creio sei lá, um Deus de macarrão, tem quem acredita, e é verdade. Mas eu posso anunciar Jesus se eu não acredito nele? Não. Como é que eu vou testemunhar? Como é que eu vou testemunhar a minha fé se eu não tenho fé? Ou se tenho fé em qualquer coisa? Não pode. Vocês que falaram. Quem não conhece o conteúdo da sua fé, pode ser mestre, ensinar o outro sobre a fé? Aí aqui é Jesus que fala. Ó. Vocês podem ler. Pode o século guiar outro século? Não pode. Quem não reza em casa, quem não reza principalmente, tá, na comunidade, nas celebrações da paróquia, quem não tem vida de oração, mistagogo é igual de pedagogo, tá? Só que mistagogo conduz ao mistério. Então, quem não reza, pode conduzir, pode fazer as outras pessoas rezarem? Não. Não dá. Como ser mistagogo sem mística? Sem oração? Não dá. É vazio. Pode ter conteúdo. Aqui pode ser um doutor em teologia. Mas se não reza, não adianta. Isso aqui é muito bonito, tá? Vocês sabem que o Papa Bento XVI foi, talvez, da igreja contemporânea, o maior teólogo dos últimos... Igreja contemporânea, então, dos últimos, 50 anos, né? Papa Bento XVI. E uma coisa muito bonita que o Papa Francisco disse dele, se não me engano foi isso, é que ele só foi um grande teólogo porque ele fazia sua teologia de joelhos. Quem não reza não tem mística, não tem oração, não tem uma teologia de verdade. Quem não reza não pode ensinar a rezar. Como posso acompanhar aqui? Como posso ser pedagogo se eu não sei para onde é que eu estou indo? Se não sei para onde vou? Eu posso ou não posso? Não. Para ser pedagogo é preciso já ter trilhado, já ter percorrido o caminho. E quem que é o caminho? Cristo é o caminho. Um pedagogo de Cristo precisa viver. Pronto, tá bom, acabou. Brincadeira. O Papa Francisco inventou um novo ministério? Não, tá bem claro, ele não inventou nada. O Papa Francisco apenas aqui, juridicamente, elevou, reconheceu a categoria de ministério instituído, uma prática muito antiga na igreja, a de ser catequista. Mas aí o Papa é que está dizendo isso aqui, ó. Por isso, ser catequista deve ser um serviço estável. Um serviço à igreja local, igreja particular e tal, aqui eu vou traduzir para vocês, é a diocese. Igreja, quando aparece em algum lugar assim, igreja local, igreja particular, é a diocese, tá?
Igreja Universal é a igreja. Então, o catequista é um serviço estável para a diocese, que nós fazemos parte. Somos membros da diocese, que é parte da Igreja Universal. Eu chamo a atenção para o estável, tá? Não é tapa-buraco. Por isso ele institui um ministério. Por que um novo ministério instituído? Tá? Instituído entre parênteses, porque o ministério não é novo. Só nova é a instituição dele. Tais ministérios novos na aparência, são novos na aparência, mas muito ligados a experiências vividas pela igreja ao longo da sua existência. Por exemplo, o de catequista. São preciosos para a implantação, a vida e o crescimento da igreja e para a sua capacidade de irradiar a própria mensagem à sua volta e para aqueles que estão distantes. Quem disse isso aqui foi o Papa Paulo VI. Hoje ele é Santo São Paulo VI na Evangelii Nunciandi. Isso aqui deve ser número 73, eu não lembro de que ano é esse documento, mas é da década de 70, provavelmente. E lá o Papa Paulo VI, São Paulo VI, já falava num ministério de catequista, instituído, para a vida e crescimento da igreja. Ou seja, era um desejo antigo da igreja, já pensado desde Paulo VI, ter um novo ministério instituído. Ninguém criou nada novo, o Papa apenas reconhece um dom, um presente, uma vocação. Com efeito, não se pode negar, aqui já é Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, Papa Francisco, número 102. Esse outro documento aqui. A ementa de vocês tinha mais documentos, eu vou trabalhar só alguns. Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. É alegria. Com efeito, não se pode negar que cresceu a consciência da identidade e da... Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicato, dotado de um arraigado aqui, está errado. Arraigado, sentido da comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, da celebração da fé. Temos leigos, o Papa está dizendo, temos leigos. São suficientes? Podia estar melhor. Mas é um numeroso laicato, claro, não suficiente, mas dotado de um sentido de comunidade forte, de uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, catequese e liturgia. 3 pilares da igreja. Caridade, catequese e liturgia. Por conseguinte, receber um ministério laical como de catequista imprime uma acentuação maior ao empenho missionário. Lembra o que eu li aqui no documento de Aparecida, os discípulos missionários? Ao empenho missionário, típico de cada um dos batizados, que, no entanto, deve ser desempenhado de forma plenamente secular, no mundo, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. Aqui é só um cuidado que o Papa tem para dizer, os catequistas não vão ser mini-padres. Não é essa a função. O ministério dos catequistas não é para que eles sejam mini-padres. Olha aqui. Mas é para que eles auxiliem na catequese, na promoção, no ensino da fé. A Igreja reconhece a importância da atuação dos catequistas e quer que esse reconhecimento seja público. A instituição desse ministério de catequista, portanto, confirma o quê? Todo o trabalho realizado. Tudo aquilo que nós fazemos na catequese. De modo sumário aqui, o reconhecimento do Papa a esse trabalho
tão arduamente desempenhado. Ministério como vocação, acho que vou correr um pouquinho, a gente já viu, tá? Depois eu mando esse material, vocês vão receber provavelmente. Vamos ver aqui. Tá bom. Objetivos que os catequistas precisam cultivar. Isso aqui não é meu, pessoal, isso aqui eu tirei deste livro aqui. Vocação e missão do catequista, porque um ministério. É um livro introdutório, mas ele é muito bom. E um autor aqui, vamos achar o nome dele. Bom, são vários autores, um deles vai nos dar alguns objetivos que os catequistas precisam cultivar. Primeiro desses objetivos que nós, catequistas, temos que cultivar. Tornar visível a realidade da igreja. Isso aqui é uma paulada. Por quê? A palavra do catequista para o catequizando e para os pais é a palavra de quem? Da igreja. A palavra do catequista para os pais e para os catequizandos é a palavra da igreja. Não importa o que o catequista diga. É a igreja falando. Por isso, quando perguntarem para vocês se um retiro de 3 horas é muito tempo, vocês tenham muita paciência para responder. E respondam bem, porque essa palavra é a palavra da igreja. E essa palavra tem que ser usada para comunicar o quê? E aí, se eu sou um catequista que brigo, xingo, ou, sei lá, eu não trato bem os catequizandos, eu estou fazendo isso aqui? Não. Por mais que às vezes dê vontade, você se controle. Catequista é o guardião. Isso aqui, eu achei muito bonita essa frase. Está no Diretório para a Catequese, número 139. O catequista é o guardião da memória de Deus. Isso aqui é pesado, tá? E é importante. Quantas pessoas mais velhas têm memória da catequese ou daquilo que na época eram os padres que ensinavam e como ensinavam? No fundo, essa memória é uma memória de Deus. Que Deus eu estou transmitindo? Que evangelho eu estou ensinando? Eu, catequista, vocês, catequistas, guardiões da memória de Deus. O catequista, com a sua palavra e o seu testemunho, comunica a realidade da igreja, que deve ser de comunhão. Segundo objetivo, cultivar a vocação batismal. O catequista assume o seu ministério dando uma resposta com vocação feita por Deus. É uma convocação. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Evangelho que nós ouvimos e foi ensinado aqui hoje, Jesus faz o que com as pessoas? Convoca. Ele não diz, se tu quer me seguir, vamos lá. Ele diz, não, tu, Pedro, vem. Pedro, vem. André, vem. Judas, vem também, às vezes. Mas é uma convocação feita por Deus. E essa resposta só é ouvida na comunidade. Alguém só pode exercer a sua vocação na comunidade. Eu sou catequista, mas eu sou catequista no meu quarto, gravando vídeo para o YouTube. Cadê a comunidade? Cadê o serviço aqui? Não existe. Então é uma resposta, essa resposta à vocação, à convocação de Deus, só é ouvida no serviço.
A comunidade cristã só se entende como uma comunidade de convocados. Cada um dos batizados foi convocado por Deus. Foi chamado por Deus para o seu batismo e para viver a sua vida na igreja. Vaticano II, número 9. Deus quer santificar e salvar os homens. Não singularmente, não de modo isolado, sem uma conexão de uns com os outros, mas formando com eles um povo. Vocês sabem que na missa nós temos duas epícleses, que é uma invocando o Espírito Santo sobre a Eucaristia, sobre o pão e o vinho, para que se tornem corpo e sangue de Jesus. E tem uma segunda, invocando o Espírito Santo sobre a Assembleia, para que nós nos tornemos corpo de Cristo. Corpo de Cristo, o pão e o vinho consagrados, mas corpo de Cristo é a comunidade reunida. Um só corpo, um só povo, convocados. Isso aqui é outro documento do Papa, que vale a pena ler, um documento sobre a liturgia, Desidério, Desiderave, e ele começa esse documento dizendo: nós somos chamados para a ceia de Jesus. Ninguém está ali porque tem um privilégio. Bom, é um privilégio estar ali, mas ninguém está ali porque é especial ou por si próprio. Nós estamos ali porque Jesus nos chama, pessoalmente, cada um, pelo nome. Pedro, André, Tiago, João, etc. Formando um povo. Terceiro objetivo, educar na vida comunitária e na comunhão. O catequista é chamado a cultivar a espiritualidade da comunhão. Desenvolver em si mesmo o sentido profundo de pertencimento à igreja e a atitude de corresponsabilidade na vida comunitária. Quem é responsável pela igreja? Nós, cada batizado. Cada batizado é responsável pela igreja da qual ele é parte, membro da igreja. Ser pessoa de sinodalidade. Viram muito essa palavra, né? O catequista deve tomar consciência. Isso aqui está ligado a esse ponto C aqui. Vida comunitária, vida na comunhão, está ligado à pessoa de sinodalidade. Estritamente ligado. O catequista deve tomar consciência que não caminha sozinho, sem direção. Não deve fundar uma nova igreja. Tem alguns por aí. Conforme o seu gosto pessoal ou a sua posição ideológica. O catequista deve desenvolver uma profunda consciência, documento de Aparecida, da identidade missionária, que lhe possibilite uma maior capacidade de codividir, comunicar e se encontrar, de modo que possamos caminhar juntos no caminho de Cristo e na docilidade do Espírito. Diretório para a Catequese, número 289. Caminhar juntos no caminho de Cristo e na docilidade ao Espírito Santo. Cada batizado é um colaborador do Espírito Santo. São Paulo não estava dizendo que é ele que chama, envia e capacita? E nós colaboramos docilmente. Amadurecer na fé, outro ponto. O catequista deve ser uma pessoa madura na fé. Não basta ser religioso. É preciso ser, de fato, cristão. É uma diferença radical. A pessoa religiosa pode acreditar em qualquer coisa.
em horóscopo, em planta, em papagaio falante, qualquer coisa. Agora, ser religioso não é ser cristão, necessariamente. Opa! Nós temos que ser cristãos. Cristãos com uma religiosidade cristã. Uma religiosidade firmada, alicerçada na cruz de Jesus. O catequista é aquele que se coloca a serviço da proclamação da mensagem evangélica, proclamada por Jesus Cristo a serviço da igreja, realizando uma adesão do coração, da mente e da ação. Coração, mente e ação devem fazer uma adesão verdadeira a Jesus. O que vocês vão pensar antes de dormir? Brincadeira. Eu acho que esse é o último ponto. Desenvolver a capacidade de comunicação e de relação. Isso aqui é importante, tá? Às vezes a gente tem a vocação, tem vocação para ser catequista, tem boa vontade, mas tem que comunicar. E comunicar está para além de transmitir uma mensagem com os meios adequados. Precisa. Eu tenho que saber falar de Jesus para o mundo com os meios que o mundo me dá. Perfeito. Mas é mais que isso. Comunicar tem a ver com uma... Como é que eu comunico Jesus se eu não tenho experiências com Jesus? Se eu não o conheço? Se a comunidade cristã foi gerada pela palavra, os batizados, que exercem nela o ministério, são comunicadores por excelência da graça na vida do ser humano. Isso aqui não é só para os catequistas, mas é para os batizados. Todos os batizados, de certa forma, são, pelo batismo, comunicadores de Jesus, anunciadores de Jesus. Jesus não chama e não chama uma pessoa, o Espírito Santo não chama uma pessoa para ser batizada, para fazer todos os sacramentos e jamais falar dele para alguém. Já pensaram isso? A pessoa foi batizada, fez primeira Eucaristia, fez crisma, casou na igreja, se confessou para crisma e para Eucaristia, ao menos, e vai morrer sem nunca ter falado de Jesus para alguém. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram quantas pessoas vivem assim? Essa pessoa ainda não foi gerada pela palavra. Não foi gestada pela palavra de Deus. Os pastores, aqui, estou no final. Os pastores sabem que não foram instituídos por Cristo para se encarregarem por si sós de toda a missão da igreja, a missão salvadora da igreja para com o mundo. Mas que o seu cargo sublime consiste em pastorear de tal modo os fiéis e de tal modo reconhecer os seus serviços e carismas. Ou seja, os bispos, padres, eles têm que saber. Isso aqui o Papa está dizendo para os padres. Os padres e bispos têm que saber quais são os carismas, os serviços, as vocações dos seus leigos. O Papa diz isso com outra frase. Lá no início do pontificado, 2013, pastores com cheiro de ovelha. Padres e bispos que conhecem o seu povo, conhecem a vocação, reconhecem os seus serviços e carismas e vão ter esses leigos para cooperarem na obra comum. Não foi o Papa que disse, Lumen Gentium. Desculpem, eu falei que foi o Papa, mas que é Lumen Gentium. É Vaticano II. O discernimento dos dons que o Espírito Santo nunca deixa faltar à sua igreja
seja para eles o apoio necessário para tornar concreto o ministério do catequista para o crescimento da comunidade. No dia 10 de maio de 2021, então, o Papa institui o Ministério Leigo do Catequista, reconhecendo e promovendo este serviço na Igreja como um dom, uma doação dos leigos para a sua comunidade paroquial. Para finalizar, minha gente, vamos fazer a oração do catequista. Senhor, chamaste-me a ser catequista na tua igreja e na minha paróquia. Confiaste-me a missão de denunciar a tua palavra, de denunciar o erro, de testemunhar com a minha vida os valores do Evangelho. É pesada, Senhor, a minha responsabilidade, mas confio na tua graça. Faz-me teu instrumento para que venha o teu reino, reino de amor, de paz, de fraternidade, de justiça. Amém.